Então, hoje o nosso seminário é sobre atividade de água antes e após o congelamento. É um tema bastante específico, mas foi solicitação de alguns participantes e por isso nós resolvemos abordar este tema. Então, como o Carlos disse, a apresentação vai poder ser baixada, uma versão PDF, e também esse seminário no YouTube hoje à tarde. Então, começando a nossa apresentação, eu vou falar muito brevemente a definição sobre atividade de água. Nós temos vários seminários que estão lá no nosso site sobre fundamentos de atividade de água, bem detalhado sobre o que é atividade de água. Então, aqui hoje eu só vou dar uma pincelada. Atividade de água, antigamente, ela era conhecida como água livre, enquanto a umidade era água livre mais água ligada. Esse conceito já caiu, desde 1998 não se usa mais essa definição, mas ela persiste e muitas pessoas ainda dizem água livre e água ligada. Mas a definição de atividade de água é a medida do estado de energia da água em um sistema. É uma medida qualitativa. O estado de energia da água é a facilidade com que essa água tem em sair de um lugar em que ela está em maior concentração para ir para um lugar de menor concentração. É a fugacidade da água, ou seja, a mobilidade que a água tem. A atividade de água, ela deriva da equação do potencial químico na termodinâmica, né? Um sistema de multifase, e a atividade de água é esse logaritmo neperiano, ou logaritmo natural da fugacidade de um componente químico, no caso, a água. Então, depois de toda a dedução matemática da equação da termodinâmica, nós vamos chegar em que fugacidade é igual à pressão de vapor da água. E a atividade de água é a pressão de vapor da água na amostra dividida pela pressão de vapor da água pura, ambas na mesma temperatura. Tá? Então, é pressão de vapor da água da amostra dividido pela pressão de vapor da água pura. Atividade de água também é a umidade relativa de equilíbrio dividida por 100. Ou seja, se o seu ambiente está com 75% de umidade relativa, os seus produtos que estão em contato com esse ambiente de 75% tendem a entrar em equilíbrio e apresentar uma atividade de água de 0,75. Okay? Pressão de vapor da água da amostra dividido pela pressão de vapor da água pura, a atividade de água sempre será um número menor do que 1. Atividade de água, 0, alguma coisa. Aqui eu tenho um slide, ele é muito rapidinho, então eu tenho um multigrão que tem a umidade de 3% e atividade de água de 0,27. E uma amêndoa que tem umidade também de 3% e a atividade de água de 0,47. Se nós colocarmos esse grão e amêndoa juntas dentro de um recipiente hermeticamente fechado, o que vai acontecer? Por mais que a umidade inicial deste produto seja igual, quando colocados juntos, como a atividade de água da amêndoa é maior do que a do grão, a amêndoa vai ceder água para o grão, independente da umidade serem iguais. A amêndoa cedendo água, atividade de água para o grão, eles vão entrar em equilíbrio com 0,42 de atividade de água. A umidade do grão vai subir 3,6 e
a da amêndoa vai cair para 2,3. Entretanto, eles estarão em equilíbrio. Neste momento, ninguém mais vai ceder água para ninguém, porque a atividade de água está igual. Okay? Então, a atividade de água é a fugacidade, é a água que tem a mobilidade do lugar que ela está, em maior quantidade para de menor quantidade. Aqui é só para lembrar o Dr. Teodoro Labuza, que é um grande pesquisador na área de atividade de água, em que ele frisa que a atividade de água não pode ser definida como água livre, nem água ligada, água definida. É um estado de energia da água. Então, vamos começar a entrar no tema de hoje, que é o efeito da temperatura sobre a atividade de água. Apesar da temperatura não fazer parte da equação final da atividade de água, a atividade de água é dependente da temperatura. A temperatura altera a atividade de água devido às alterações na ligação da água, na dissociação da água ou dos seus solutos, e a temperatura também altera a matriz dos produtos sólidos. Por exemplo, uma matriz sólida, ela vai estar no estado vítreo ou emborrachado, dependendo da temperatura. Vai passar por uma transição vítrea e vai mudar de amorfo para vítreo, de amorfo para vítreo e vítreo para emborrachado, e assim altera a atividade de água. O efeito da temperatura na atividade de água de um alimento, ele é específico para aquele produto. Alguns produtos aumentam a atividade de água com o aumento da temperatura. Outros produtos diminuem a atividade de água com o aumento da temperatura. Enquanto que a maioria dos alimentos com alta umidade ou alta atividade de água apresentam alterações insignificantes de atividade de água em relação à alteração da temperatura. Portanto, a gente não pode prever nem mesmo a direção da mudança da atividade de água, se ela vai subir ou se ela vai descer com a temperatura. Depende de como a temperatura afeta os seus ingredientes, os componentes, e aí esses fatores é que vão controlar a atividade de água maior ou menor no seu alimento. Então, é importante que você sempre meça ou saiba qual é a temperatura em que você mediu a atividade de água. Aqui nós temos, então, para uma boa medição da atividade de água, é necessário controlar a temperatura da sua amostra. Compensar a diferença da temperatura entre a amostra e o seu sensor. E sempre aguardar o equilíbrio térmico. Para que eu estudo a temperatura com atividade de água? Para fazer estudo acelerado de vida de prateleira e para prever as condições de armazenamento e transporte. Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa e aí assim, qual é a temperatura de armazenamento? Fica lá no galpão. Nossa, pode chegar a 40 graus Celsius. Ah, o nosso produto é despachado em containers pelo mar e às vezes pega uma temperatura muito baixa que chega perto de 0 grau. Então, você estudar a atividade de água em diferentes temperaturas é importante. É importante você fazer a geração de isotermas para saber como o seu produto se comporta em diferentes temperaturas. A temperatura é importante quando você quer comparar resultado entre os laboratórios. Você não pode medir a mesma amostra num laboratório a 20 graus Celsius e no outro laboratório a 28 graus Celsius. Os resultados serão diferentes e não comparáveis.
a temperatura é importante para você estar dentro, em conformidade com as normativas governamentais e também para você eliminar as flutuações extremas de temperatura ambiente, porque tem local que a temperatura ambiente normal durante o ano é de 30 graus Celsius, enquanto outras a temperatura ambiente é mais a menos. O efeito da temperatura é estudado pela equação de Clapeyron. Então, a dependência da pressão de vapor da água, ou seja, da atividade de água, em relação à temperatura. É esta equação de Clapeyron em que comanda a alteração da atividade de água em relação à temperatura. Hoje nós vamos falar sobre produtos congelados. Então, a atividade de água do produto congelado, como que ela é feita? A atividade de água é igual à pressão de vapor do gelo, na verdade a pressão do gelo, dividido pela pressão de vapor da água super resfriada. Então, quando está presente uma fase de gelo, a atividade de água independe da composição da amostra. Depende somente da temperatura. Não precisa de equipamentos para medir a atividade de água de um produto congelado. O que nós precisamos saber é qual a temperatura em que o seu produto está congelado. De que forma, então, nós vamos ter? Se está 0 grau, na equação nós vamos ter 0,6104 dividido por 0,6104, a atividade de água é 1. Ainda a 0 grau, a atividade de água é 1. Conforme vai se baixando a temperatura, nós teremos uma queda no valor de atividade de água. Okay? Então, o cálculo de atividade de água, ou valor da atividade de água de um produto congelado é feito através de cálculos matemáticos e não é medida por um equipamento. Para que nós congelamos um alimento? O congelamento ele é recomendado para produtos com alta atividade de água. Produtos com alta atividade de água têm maior probabilidade, ou maior suscetibilidade ao desenvolvimento microbiano. As velocidades de reação, de degradação são muito mais rápidas. Então, por isso, quando você baixa a temperatura, você diminui todos esses fatores. Produtos com atividade de água intermediária ou baixa, elas não precisam de congelamento do ponto de vista microbiológico. Por exemplo, um leite condensado que tem 0,88 de atividade de água, uma atividade de água intermediária, você não precisa congelar. Ele se autopreserva por um tempo. Ok? Qual produto que talvez tenha uma atividade de água intermediária, mas eu precise congelar? São os que são suscetíveis à oxidação. Porque se eu baixar a temperatura, eu reduzo a velocidade de oxidação, eu reduzo a velocidade de reações químicas e bioquímicas. Alguns produtos de alta atividade de água, por exemplo, um iogurte, ou produtos contendo micro-organismos benéficos, como os probióticos, você não vai congelar. Um parênteses aqui, porque eu não estou falando daquele frozen yogurt, o iogurte congelado, tá? Estou dizendo de produto iogurte ou produtos líquidos contendo probióticos, não se recomenda congelar, porque você pode acabar destruindo as células viáveis e o seu produto não tem mais a função
que teria dos micro-organismos benéficos. Para esses produtos, aí recomenda-se a liofilização, uma outra forma de congelar que não seja, ou de preservar que não seja o congelamento, ok? Nós vamos falar aqui de produtos congelados e a função de congelar e como fica a atividade de água nesses produtos congelados. Então, o principal estudo em produtos congelados, então produtos com alta atividade de água congelada, é a perda de água pelos alimentos. E aí isso causa uma perda de importância econômica. Tá? Isso afeta, então, de que forma a água é perdida. Essa migração da água acontece. É uma perda de água por sublimação, absorção ou redistribuição de água no alimento ou nos componentes dos alimentos, uma recristalização do gelo e a perda por gotejamento depois, durante o descongelamento. Nós não vamos falar sobre essa perda por gotejamento porque não é o caso aqui, mas nós vamos falar de perda por sublimação, absorção e distribuição e a recristalização. Nos estudos de carnes, principalmente, porque carne tem uma atividade de água alta e para estender a vida de prateleira, ela é comercializada congelada muitas vezes. Nós temos uma perda de 1 a 2% do peso do produto durante o resfriamento devido à migração da água. E aí, durante o congelamento, eu posso ter 1% de perda da água. E depois, se o meu... esqueci de mudar o slide. E aí, durante o armazenamento do produto congelado, eu posso ter até 0,5% de perda se a embalagem for inadequada. Você tem que ter uma embalagem própria para o congelamento. Então, a perda por sublimação tem uma importância econômica, né, principalmente na carne, porque você tem a perda da água, a perda do peso. Tem um estudo de Winger, né, que ele publicou, é um antigo, em 1984, mas ele diz assim que o fator limitante para o congelamento de carne de ovelha é a dessecação, que acaba depois produzindo odores desagradáveis durante o cozimento, mas que o congelamento previne microbiologicamente e também a rancidez do produto congelado. As carnes também, elas podem ter uma perda de água por queimadura durante o congelamento. E também pode dar uma aparência vítrea, porque a água sublima, ela perde, deixa umas cavidades e aí fica com a aparência vítrea do produto. Esse aqui tem a referência bibliográfica de onde eu tirei esses dados. Então, o próximo item é absorção da água, principalmente em alimentos com vários ingredientes e que possuem atividades de águas diferentes. Tá? E aí nós vamos ter a absorção da água pelo alimento e a redistribuição da água entre os seus componentes. Como, por exemplo, se eu tenho uma pizza ou uma seleta de legumes congelados, que eu tenho vários ingredientes e esses ingredientes têm uma diferença grande de atividade de água entre eles. Durante o congelamento, o que vai acontecer? Vai ocorrer a migração da água, alguns ingredientes vão absorver e outros vão perder, vai ter uma redistribuição e tudo vai ficar com a mesma atividade de água.
por causa da temperatura baixa, ok? Atividade de água medida pela temperatura. E aí, o que pode acabar acontecendo? A massa da pizza, que é normalmente seca e crocante, ela pode se tornar mais úmida e emborrachada, porque ela absorve a água do recheio, né? Dos seus outros ingredientes. Então, eu vou ter a migração, a absorção e a redistribuição da água nesses produtos congelados que têm ingredientes com diferentes atividades de água. A recristalização. O que é a recristalização? Se vocês já deixaram um sorvete por muito tempo no congelador, eu acho que vocês já viram uma formação de cristais maiores. Tá? Então, a recristalização é um processo no qual os cristais de gelo eles vão aumentando em tamanho e diminuindo em número através da redistribuição da água dos cristais que são menores para os maiores. Isso pode acontecer, então, sorvete, sobremesa congelada, ou em frutas ou plantas que são muito delicadas, como, por exemplo, o morango, em que você até acaba percebendo a formação daqueles cristais grandes na superfície desse produto. Esses cristais grandes é que depois, durante o descongelamento, eles vão fazer com que haja o gotejamento, o seu produto perde a suculência e ele perde a textura. Hoje em dia tem vários estudos sobre síntese, algumas proteínas anticongelantes, que são a síntese de inibidores de crescimento de cristais. Eu coloquei aqui só um parênteses, que existe que esse estudo da síntese dessas proteínas anticongelantes, elas foram baseadas em estudos em que haviam bactérias, plantas e alguns peixes que em muito baixas temperaturas eles não se congelavam. Aqui tem o link, depois quem se interessar pode se aprofundar neste tema. Vamos lá, continuando com os alimentos com alta atividade de água quando submetidos a uma baixa temperatura. O que nós temos na literatura muito é o estudo do comportamento do congelamento dos alimentos rico em água e frequentemente submetidos a modelos matemáticos mais simplificados, que consiste de 2 ou 3 componentes no seu produto. Então, tenho a água, tenho alguns solutos e uma matriz, se o meu produto é sólido, uma matriz sólida, inerte. E aí tem todos os cálculos matemáticos. O que acontece? Se esse alimento é resfriado sob condições de equilíbrio termodinâmico, a água começa a congelar quando o alimento alcança a temperatura inicial de congelamento. Vamos começar a congelar. A água começa a congelar. Aí o gelo, vai formando gelo, o gelo separa da solução, causando um aumento da concentração de soluto. A água separa, forma gelo e eu tenho uma concentração maior de soluto. Isso vai causando um decréscimo gradual da temperatura. Esse processo ele continua até a temperatura alcançar a temperatura eutética da mistura. Alcançou, o produto começa, então, o soluto começa a solidificar, porque o soluto também está congelando. Existe um momento em que o produto ele tem as 3 fases. Tem o gelo, eu tenho o soluto cristalizado e uma porção, uma solução ainda não congelada, que elas coexistem no produto. Aí, neste momento, a temperatura dessa mistura ela permanece constante.
de acordo com a lei de Gibbs. Uma vez que essa fase, que é não congelada, ela desaparece completamente, ou seja, ela se congela, aí a temperatura fica livre para cair novamente. E aí eu tenho um congelamento total do meu produto. Isto é teórico, porque na prática, o equilíbrio do resfriamento dificilmente ele é alcançado. Para não dizer nunca é alcançado. Algum grau de superresfriamento sempre toma lugar, aí seguido por um súbito aumento nos valores perto da temperatura do congelamento inicial. Então, aumenta até a temperatura de congelamento inicial e aí depois volta todo o processo e volta a cair. Nesse aumento súbito, o aumento, gente, é só até a temperatura de congelamento, né? Sobe um pouco e desce e congela, tem a formação de cristais dendríticos, né? Esses cristais mais pontudos, que eles vão crescendo lá na recristalização. E a gente tem que a parte externa, então, resfria mais rápido, tem a formação desse gelo, e a parte interna, ela resfria mais lentamente. E eu vou ter a formação, a nucleação, formação de gelo dendrítico, superresfriamento, e fica nesse processo constante. Então, aqui eu coloquei alguns alertas, dois alertas que nós temos quando nós estamos trabalhando com o congelamento. Acabei de falar assim, ó, sobe um pouco, desce um pouco a temperatura, vai formando cristais maiores, a recristalização, cristais dendríticos, que na hora do descongelamento vão causar o gotejamento. O que pode contribuir para tudo isso? A oscilação da temperatura na câmara fria ou no freezer. Se a temperatura não é mantida constante, tá? Eu vou ter problemas na diminuição da vida de prateleira em produtos congelados. Então, eu pus para congelar, para aumentar a vida de prateleira, mas tenho que me ater à temperatura da câmara fria ou do freezer para manter a temperatura de congelamento. E também, se o meu produto estiver com uma embalagem de pouca barreira ao vapor de água, ou se não for uma embalagem específica para congelamento, essa embalagem vai permitir a desidratação muito mais fácil do meu produto e a formação de cristais muito maiores e, com isso, a perda do produto, principalmente na hora de descongelar, que eu vou causar o gotejamento. Meu produto vai perder muita água, vai perder suculência, vai perder textura. Então, em termos gerais, o que nós temos aqui sobre a baixa temperatura e atividade de água. Tá? Alguns aspectos do fundamento da termodinâmica da atividade de água em um meio congelado. Atenção, eu já falei isso, mas vou repetir. Atividade de água em um estado congelado, em que o sistema tem 3 fases, sólido, líquido e gás. A atividade de água depende somente da temperatura. Significa que as substâncias dissolvidas não têm influência sobre a atividade de água, ok? Não é como na temperatura ambiente, em que uma água pura, eu tenho atividade de água 1. Uma água saturada de NaCl, eu vou ter atividade de água 0,75. Num produto congelado, o que importa para determinar a atividade de água é a temperatura de congelamento. Certo? Aqui tenho uns cristais dendríticos formados numa imagem bem bonita dos cristais de gelo. Então, passando para o congelamento. A atividade de água, ela é uma ferramenta muito útil
nos produtos em temperaturas não congeladas. Ou seja, se eu quero saber se o meu produto ele é suscetível ao desenvolvimento microbiano, vai ocorrer reação de Maillard, sim ou não, ele está mais propenso à oxidação lipídica. A atividade de água é importante em produtos não congelados. Eu posso prever todas essas reações de degradação ou mesmo a suscetibilidade microbiana. Tá? Quando o meu produto está congelado, quando você congela o seu produto, o que acontece? Você congela todos os seus problemas. Todas as reações bioquímicas, o desenvolvimento microbiano, eles diminuem, eles hibernam. Então, quando você tem o seu produto congelado, a velocidade de reação de degradação, o desenvolvimento microbiano, tudo está hibernado. Você congela para hibernar os seus problemas e aumentar a vida de prateleira do seu produto. Tendo que, se a atividade de água num produto congelado, ela não tem tanta relevância, para que medir a atividade de água? Então, a atividade de água, ela é importante num produto porque você não vai ingerir esse produto congelado. Você congela para aumentar a vida de prateleira, para fazer o transporte, para armazenar o seu produto, mas na hora que você vai consumir, você descongela o produto. Então, a Meter, nós conduzimos um estudo de atividade de água do alimento, antes de ser congelado e após o descongelamento, para saber o que aconteceu com o produto antes ou após o congelamento. O experimento foram amostras de bolo para lanche, sabe, um bolinho pequeno, um com creme, um creme amarelo, creme, e um outro com creme de chocolate. A cobertura, o glacê e uva passas com diferentes umidades. Essas amostras, elas foram medida a atividade de água a 25 graus Celsius e também medida a umidade de cada uma delas antes de fazer o congelamento. Esses produtos foram submetidos a um congelamento de menos 15 graus Celsius, foi monitorado a temperatura da câmara fria. Não foi monitorado de cada amostra, ok? Aí as amostras foram retiradas após 2 dias, 1 semana e 1 mês de congelamento, foram descongeladas e medidas a atividade de água a 25 graus Celsius. Todas as amostras foram feitas em duplicado. E nós tivemos os seguintes resultados. Aqui, então, nessa tabela tem o bolo, tudo foi colocado em separado para fazer o congelamento, ok? Não era o bolo, o produto final que foi congelado, mas sim cada um deles. Então, o bolo com o recheio amarelo tinha a umidade inicial de 27,8% e o creme 21,2%. A atividade de água antes de congelar 0,7891 e o creme 0,7873. Isso aqui é um produto muito bom, porque o bolo e o creme têm atividade de água muito próximas, praticamente iguais, então quando um em contato com o outro, ninguém vai ceder água para ninguém. O creme não vai ceder água para o bolo e o bolo fica melado, ou vice-versa, nem o bolo vai ceder água para o creme e o creme se liquefazer. Então, a atividade de água dos dois está muito boa, é muito bom produto num equilíbrio para serem colocados juntos. Aí tem o bolo com recheio de chocolate, ele é mais seco,
provavelmente porque tem uma quantidade de chocolate que são sólidos, e aí acaba baixando a atividade de água e também a umidade. Então, a umidade bem mais baixa desse bolo, 17%, e o creme, 12%. Comparado com esse outro, é uma umidade bem mais baixa e a atividade de água também mais baixa. O bolo com 0,730 de atividade de água e o creme com 0,772,12, certo? Também atividade de água bastante próxima, o creme que tem de chocolate um pouco menor, mas bastante próximo. Vão entrar em equilíbrio, mas não vai afetar a textura desse produto. É um produto com atividade de água mais baixa, um pouco mais seguro do que este bolo, mas ambos numa atividade de água bastante boa, prevenindo o desenvolvimento microbiano. O glacê, que recobre esses bolos com uma umidade de 5% e uma atividade de água mais baixa. Provavelmente esse glacê em contato com este bolo, ele vai ganhar água, porque a atividade de água é diferente, faz diferença 0,78 de 0,71, o glacê vai ficar um pouco melado. E uvas passas com diferentes umidades, 11%, 18%, 23%, atividade de água baixa, 11%, é uma uva passa muito seca, 0,6 aqui e 0,7, correspondendo que maior a umidade, está maior a atividade de água. Então, foram deixados congelados e foram sendo retirados, amostra com 2 dias, com 1 semana, com 1 mês. O que essas medidas foram realizadas com o Aqualab 4TE, o descongelamento foi feito, ajustada a temperatura para 25 graus Celsius e medidos todos a 25 graus Celsius. O que a gente notou foi que não houve diferença significativa no valor de atividade de água do produto antes de congelar e após o congelamento. Só aqui, ó, com 1 semana, que parece que deu uma aumentada, mas provavelmente é muito próximo o valor, não deve ser significativo este aumento. Mas não houve, então, no geral, um aumento da atividade de água deste produto após 1 mês de congelamento. Talvez se esse produto fosse deixado por mais tempo, pudesse ocorrer uma desidratação, uma reidratação, uma migração da água e alteração. Mas durante 1 mês não houve uma diferença, então este bolo estava como antes de congelar para ser consumido. Ok? Esses últimos slides aqui são só para lembrar que é melhor você usar soluções não saturadas para fazer a calibração do seu equipamento. As soluções salinas saturadas, elas são bastante dependentes da temperatura, ou seja, o valor de atividade de água delas varia muito com a temperatura. Então, para usar solução saturada, você precisa estar num ambiente e o seu equipamento com atividade de água bastante, com a temperatura bastante controlada, para que você tenha uma medida de atividade de água precisa e possa fazer a calibração. Tá? Soluções não saturadas de concentração conhecida, elas são mais estáveis com a variação da temperatura. E aí eu coloquei aqui tabelas que vocês encontram facilmente da variação das soluções saturadas em relação à temperatura, para quem estiver interessado na calibração com solução saturada. Mas, de novo, recomendamos as soluções não saturadas. Aqui é o livro-texto que eu utilizei para
fazer este seminário, assim como em cada slide que tem a apresentação, eu coloquei as referências bibliográficas. Que são os nossos equipamentos. Foi utilizado um Aqualab 4TE para fazer a medida de atividade de água dos produtos antes do congelamento e após o congelamento. Então, encerrando a parte da apresentação do seminário, gostaria que vocês deixassem os comentários e também se tivessem sugestões para os próximos seminários. Fica aberta agora para perguntas. Gostaria de agradecer a participação de todo mundo e convidá-los para visitar as nossas páginas, nossas mídias sociais. Carlos, nós podemos iniciar a sessão de perguntas. Obrigado, Tânia, pela excelente apresentação e obrigado a cada um dos participantes. Somente recapitulando aqui, especialmente aos participantes que chegaram um pouquinho depois da abertura do seminário, uma cópia em PDF dessa apresentação, assim como o vídeo completo com áudio e tudo mais, ele vai estar disponível ainda hoje, até o final da tarde, na nossa página da internet, nosso website, www.mattergroup.com.br, tá bom? Vai ter uma aba de seminários. Nós vamos, inclusive, mandar um e-mail com esse link para todos os participantes. Então, nós vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas. Temos várias perguntas aqui, só um minuto, por gentileza.